Olá! Estou muito contente em receber você aqui hoje para uma conversa para lá de especial e incrível, porque a convidada que eu tenho aqui, gente, sabe assim, eu falei para ela quando ela chegou, sabe sonho de criança, quando você fala, gente, eu estou conhecendo as pessoas por quem eu me inspiro? Ela é uma delas, é a Pétria Chaves, que está aqui comigo. A Pétria, ela é jornalista, ela trabalha com comunicação na rádio CBN há 20 anos e é também escritora de 2 temas que eu acho que são absolutamente necessários: o silêncio e a intuição. Pétria, muito obrigada pelo seu tempo, pela generosidade de estar aqui no Inspire Talks comigo hoje. Que delícia, eu que agradeço. E você sabe que eu aceito esse tipo de convite porque também aceito quando eu me sinto inspirada, sabe, conectada. Você sabe como que é a nossa vida de comunicador hoje, né, Cíntia? Então a gente precisa ter um crivo mesmo, eu digo uma curadoria pessoal até para aceitar convites. Então, uma alegria estar aqui com você. Esse GPS interno. Esse GPS interno, super. Sua Falo muito disso, né? a bússola. Esse é um termo que eu uso muito, assim, tanto eu comigo mesma e quanto com as coisas que eu escrevo, assim, falando sobre dicas para a gente conseguir ter uma bússola nesses momentos de tanta informação, tanta fala, tanta opinião. Precisa ter mesmo. E até para entender o que vira ruído depois, né? Você está pensando coisas que estão na sua cabeça e que não necessariamente refletem o que você pensa. Mas de tanto ouvir, de tanta invasão, vai se perdendo, né? Muito. E a gente vive um momento como nunca antes, de informação, de dados, desinformação também, e é costumeiro a gente falar, inclusive eu falo muito isso no meu programa, né? É tanta informação que a gente fica desinformado. Isso o Yuval Harari fala demais, eu me inspiro muito nisso, e essa também é uma premissa que me inspirou profundamente. Eu sempre escrevi, eu acho que eu me acho escritora antes de ser jornalista, mas que me levou a fazer um trabalho sério para realmente ter um livro, foi essa pesquisa sobre esse barulho do mundo e como nesse barulho do mundo a gente se perde. E aí? Índices, recordes, que você pode falar melhor do que eu, de depressão, ansiedade, por quê? Falta de solidão. A gente vai ficando com uma exaustão, né, pela exposição a tanta coisa que a gente já não sabe mais se faz sentido ou não, a gente perde esse referencial interno, né? Totalmente. E é preciso de ferramentas para recuperar esse referencial interno. E eu sempre fui muito, desde pequena, eu tentei ser muito fiel. Não sei se eu adoro astrologia, eu estudo astrologia, muito antes de ser jornalista. E eu não sei se é pelo fato de ser leonina, né, que tem essa questão do ego muito forte, sempre foi muito difícil para mim não ser eu. E todo momento que essa bússola saía de mim, eu sofria e sofro demais. Quando eu não estou em algo autêntico, quando eu não estou sendo a minha verdade, né? Eu falo muito assim, tudo bem sofrer, mas que eu sofra na minha novela. E não que eu sofra porque eu estou tentando viver a novela dos outros. Então hoje nesse caos informacional, de opinião e até de diagnósticos, né? A gente precisa recuperar muito essa voz interior que eu entendi pela minha própria vida e pelas pesquisas, porque eu acho que o subjetivo ele tem que andar com o objetivo o tempo inteiro. É o intelecto afiado junto com uma intuição apurada. Aí a gente tem uma caminhada certeira. Então eu acredito que essa jornada do silêncio interior e num segundo momento o apuro da voz da sabedoria, que é a intuição, que é a inteligência intuitiva, isso permite que a gente tenha essa bússola mais clara. Isso eu posso te afirmar com certeza pela minha própria vida e por essa gama de pessoas incríveis que eu tenho conversado, que eu tenho buscado como norte, como referência, e silenciado muito desse barulho do que eu não quero ouvir. Ah, tá todo mundo ouvindo, tem milhões de seguidores. Não ouço, não sigo. Não é pra isso. Não vou me influenciar por quem não tem nada a dizer, entende? Então, esse estado de silêncio contemplativo, eu sou comunicadora, você já viu, né? Já desandei a falar aqui igual uma doida. Eu falo demais, eu trabalho com a comunicação, eu converso com as pessoas ao vivo, eu vou nos eventos, mas o que eu tô falando é de um silêncio interno.
para que a minha voz saia com clareza, para que eu fale o que eu tenho que falar, para que eu me conecte da maneira mais interessante. Para que a sua voz também expresse o que você tem a dizer, e não outras vozes que estão aí orbitando e formatando, né, uma percepção de vida. E você vê, né, pode ser um caminho de, eu fico pensando assim, pode ser um caminho de meditação, um caminho de calma, de saúde mental e emocional, mas também pode ser um caminho de uma comunicação melhor, né? De como você se comunicar melhor. Cara, vai para o seu silêncio, busca essa contemplação para que essa voz saia com mais autenticidade. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que estar menos influenciado, né, por esse barulho do mundo. E o convite de você ir para dentro, ele não é fácil. Ele pode ser muito assustador, mas é o único caminho possível para a gente estar na nossa verdadeira jornada. Pelo menos eu vivencio isso e busco isso, sabe? Sabe que, te ouvindo, me vem à cabeça a experiência como terapeuta há tantos anos, né? E as histórias que eu escutava das pessoas que chegavam muito perdidas, muito confusas, muito misturadas a outras histórias ou expectativas de outras pessoas que estavam ditando a própria vida. E de uma solidão muito severa quando essas pessoas alcançavam alguns lugares. Porque depois de, sei lá, anos, às vezes uma vida buscando determinadas coisas, quando elas chegavam lá, elas diziam: mas por que eu queria isso? Incrível. E a resposta, em geral, era porque eu achava que esse era o lugar. Que assim eu ia dar orgulho para alguém, ou eu ia ter valor, ou eu me inspirava, né, em determinada pessoa, e aquela foi a jornada dela, logo deveria ser a minha também, e daria certo como. Então, essa noção de que inspiração, e aí eu acho que esse é um tema, para mim, desse momento que está muito forte, é o dessa autenticidade, desse quem sou eu? Quem sou eu no mundo? Porque quando a gente nasce, né, o sopro de vida chega com... É uma inspiração que está chegando. E a gente vai inspirar... Física e simbólica. Até a hora que acabar. Vai chegar o momento da nossa última inspiração. E para mim isso não é uma coisa só biológica. Não, é simbólica. Tem um símbolo nisso. E tudo que tem vida respira. As plantas, tudo que tem vida passa por esse ciclo, né, de se consultar. Porque eu trago o filtro e devolvo. Mas será que a gente está fazendo isso, né, com a comunicação? Então, quando eu vi os seus temas, né, do silêncio e agora recentemente sobre a intuição, eu falei, gente, mas olhando agora parece tão óbvio, né, uma coisa e depois outra, só que não é assim tão simples, né? Então, acho que é de um valor absoluto você trazer essa conexão e no timing que você fez, porque também quem está acompanhando consegue viver o processo, ou se observar, entender o que é seu, o que não é, né? E aí eu queria te perguntar, assim, o que é que te inspirou? O que é inspiração para você? Como é que você chegou nesse momento em que você tem clareza sobre coisas que são fundamentalmente humanas e tão evitadas? É um paradoxo, né? A gente busca muito, mas a gente está evitando demais. Muitos temas, e eu, assim, cada coisa que você falou vão abrindo janelas, assim, dessa minha mente que trabalha em rede, né? E até pelo meu ofício também, mas antes eu queria só comentar, né? Você falou sobre a respiração, antes de falar da inspiração, essa particularidade, né? Mas no meu novo livro, agora sobre intuição, né? Que chama Como Sei o que Sei, o desenvolvimento da intuição como trilha para nossa IA, a nossa inteligência ancestral, que é a verdadeira inteligência, né? A IA, a inteligência artificial, não é uma inteligência, é só um modelo de linguagem. É matemática. A IA... Uma biblioteca. É uma matemática que, pelo algoritmo, ela faz ali e dá pra gente respostas. Não é uma inteligência, é uma ferramenta mecânica, com uma potência e uma velocidade incrível. Mas a IA, a inteligência ancestral ou intuitiva, ela é uma inteligência. Então é sobre isso que me interessa. Mas eu dedico um capítulo inteiro no livro para falar sobre respiração. Porque se eu não exercito essa respiração, que é o que vai me levar
para o meu modo de viver do sistema nervoso parasimpático, você não consegue nem entender o que a gente está falando aqui agora. Não adianta nem, você vai ouvir, se está no modo luta ou fuga, sobrevivência, você não vai nem, infelizmente, assim. Não vai absorver, não vai absorver porque isso nada. vai ser tão ameaçador que você vai estar em fuga. Totalmente. Então, a respiração, que é algo óbvio, ela não é óbvia nos nossos dias corridos, atribulados, em que a gente de fato não respira direito. E eu falo isso com especialistas que apontam para a gente o diagnóstico e contam para mim, para você que vai ler o livro, como eu até proponho no começo do capítulo, é um dos últimos, um breve exercício de respiração muito legal que eu faço a todos os momentos. Às vezes eu tô no carro assim, no motorista de aplicativo e de repente ele até se assusta, assim, tipo, nossa, o que tá acontecendo? Ela tá irritada? A pessoa, assim, você respira a pessoa tá profundo. Nervosa, ela ouve, respira. Não, e é um barulho, assim, do respirar, a pessoa acha, nossa, aconteceu alguma coisa. Não, estou só tendo prazer que é respirar. É um prazer respirar. E aí eu falo sobre a questão da respiração, muito conectada, vamos lá, é sempre, e eu gosto de trabalhar nesse lugar, do físico e do simbólico. Ela está muito conectada aos ciclos do nosso corpo, até porque a própria respiração é um ciclo, e ela também nos ajuda a entender por que a gente vai para esse modo parasimpático de existência, que é o modo da calma, da tranquilidade, da bem-aventurança. Ela ajuda a gente, do restauro, da autorregulação, ela ajuda a gente a entrar em contato com os nossos ciclos, inclusive psíquicos. Mas aí a gente pode entrar depois. Então, respiração fundamental, né? Começamos do ponto correto. E o que me inspira, a própria vida me inspira. Os paradoxos me inspiram demais. Foi por acaso, mas óbvio que não foi por acaso. O meu livro se chama, o meu primeiro livro, Escute Teu Silêncio. É um paradoxo em si. O documentário que eu gravei nas eleições de 2018 chama A Verdade da Mentira. A vida é paradoxo. A vida não é linear. O viver na Terra é cíclico. E o modelo cartesiano do viver, que é instaurado principalmente no século XIX, Revolução Francesa, Revolução Industrial, a objetividade como centro do universo, equipamentos de precisão sendo criados e eles conseguem ver dentro, né, a busca do átomo ali, o microscópio, ver dentro da célula. A gente vai para cada partícula, mas a gente perde o valor do simbólico, do subjetivo, do intuitivo nesse momento. Então a gente vai para um modelo de vida tão cartesiano que a gente perde esse simbólico, a gente perde esse halo de vida. E aí você pergunta, o que me inspira? Os paradoxos, a vida não é linear, a vida não é medível. Muitas coisas a gente pode mensurar, muito a gente pode medir, mas tem uma esfera do humano, da arte, da filosofia, da alma, que você, por enquanto, não vai medir com um aparelho em laboratório. E não é por isso que ela deixa de existir. Isso me inspira, tudo que eu sinto e que não é ainda comprovável, mas que eu sei que é verdade. E como eu sei que é verdade? Porque quando eu era menor, mais nova, eu sabia que era, mas eu fui comprovando com a minha própria vida. Conexões, emoções, coincidências, sincronicidades, que no meu trabalho são tão importantes como jornalista, essa questão da intuição, essa inteligência intuitiva que cientistas hoje do mundo inteiro, neurocientistas pesquisam e ainda não sabem onde mora a intuição no cérebro, mas sabe que existe, porque grandes artistas, grandes cientistas, grandes esportistas utilizam. Então a neurociência hoje vem buscando onde está essa característica que é fundamental, mas você não consegue medir, é um paradoxo. E a gente precisa estar aberto aos paradoxos nesse momento se a gente quer diálogo, se a gente quer ver o outro como outro e não como uma extensão narcísica de mim mesmo, que é a doença do nosso tempo, esse hipernarcisismo. Então, isso me inspira alteridade, ver o outro tão diferente de mim, mas com tanto em comum. O mistério que é viver, o sagrado, que é tão rechaçado nos meios intelectuais, o simbólico, o sagrado é tão rechaçado. Isso me inspira, eu quero ir lá, falar daquilo que ninguém quer falar, daquilo que todo mundo tem preconceito, pelo menos
nesse assunto. O que me inspira, Cíntia, é ter o meu caminho, é viver a minha novela, sabe? Errando, sofrendo, doendo, caindo, mas também sorrindo, vibrando. É a minha novela. E é uma grande descoberta. Não tem roteiro prévio. Roteiro, não tem, eu vou chegar lá porque isso vai ser sucesso. Não, o sucesso é o caminho, que é o meu. Entende? É isso. Eu costumo dizer assim... é inspiração? Inspiração é isso que você... Esse halo divino, essa possibilidade de você não controlar a tua vida, porque o ar está aqui disponível pra gente, você inspira e se enche de vida, não só de ar. Uhum. É disso que de que esse mundo nos abastece. E aí, você com isso, você processa e vive a tua própria vida. No meu caso, todas as informações, todas as conexões, além desse ar que eu respiro, me inspiram. E aí eu sinto uma potência no meu corpo de que eu estou no lugar e na hora certa. Isso me inspira, me enche de... Tudo que me enche de potência me inspira. E também para mim tem uma coisa desse paradoxo que você está trazendo, que assim, você está falando, eu tô em flow, eu tô navegando nas suas palavras e tô acompanhando, e aí me veio uma coisa assim... E às vezes também perceber que não está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E aceitar essa percepção. Isso também é uma voz que vem lá de dentro. E autoconhecimento. Isso é uma inspiração, porque é isso. Opa, o que eu percebi aqui, ó? O que eu trouxe para mim? O que está aqui agora? O que está se transformando quando eu estou aqui filtrando, né, com os meus pulmões o ar? Como é que eu tô... O filtro faz com que eu possa reter um pouco disso, que é o que eu preciso. E tudo o que eu não preciso mais, eu transformei e estou devolvendo para um lugar em que aquilo... dele. Exato, em que aquilo vai ser aproveitado de outra forma. Sei lá, quando eu penso... As pessoas às vezes me perguntam, né? Você acredita em Deus? Gente, mas assim, eu não consigo não acreditar. Né? Jung fala no documentário clássico, que eu sinto. Ele fala, tem um documentário que eu recomendo inclusive, que eu recomendo, vou recomendar também para os teus ouvintes, né? É um documentário da BBC, foi um dos últimos que foi feito da vida dele, Face to Face chama, tá em preto e branco, é genial. E nessa hora, o entrevistador bárbaro da BBC pergunta para ele sobre Deus, ele fala... alguma pergunta nesse sentido, você sabe, você acredita em Deus? Ele falou, não é uma questão de acreditar. Eu sei. Eu sei. Como sei o que sei, que é o nome do meu livro. Isso. Tem coisas que você sabe. Pensa na planta. Você então aqui tá inspirando oxigênio e expirando gás carbônico. O que é que a planta respira? Exatamente, isso o Marcelo Gleiser fala demais. Eu acho que é isso. Emocionante. Não dá. Então, para mim, isso é um paradoxo. É a troca, é o oposto complementar, é o eu não sei o que vai acontecer com o que saiu daqui, mas eu preciso ter alguma noção do que está acontecendo aqui comigo. Porque aí eu vou impactar de forma mais responsável, mais intencional o mundo, né? Inspiração é vida, é estar vivo. E estar vivo não é linear, é paradoxal, tem erro e acerto. Não adianta você querer viver uma vida politicamente correta, a vida tem que ser correta. Por quê? Porque é o certo. E como a gente faz isso? A gente treina a vida, a gente inspira de verdade, como eu falei para você, verdadeiramente usando o nosso corpo e simbolicamente. E o problema é que a gente abafou, já que o tema é inspirar, a gente abafou, a gente sufocou o simbólico. Resultado, uma crise de propósito e sentido como nunca antes na história da humanidade, sendo que hoje a gente tem, segundo dados, o maior, embora haja muita pobreza, haja muita miséria, mas se a gente haja muitas guerras estão em curso, mas se a gente olhar para a história, nunca a gente teve um bem-estar tão grande e nunca tivemos uma infelicidade tão grande. Por quê? Porque a gente só aprimorou até hoje, nos últimos 200, 300 anos, o lado intelectual. A gente abafou o subjetivo, a gente abafou a importância
da inspiração. Por isso que as pessoas não respiram. E não prestam atenção, e não dormem. E toma remédio para dormir, e toma remédio para seguir vivendo. Isso não pode ser normal, sabe? A gente tem diagnosticado os sentimentos, né? As emoções, e a gente vive, às vezes, na evitação da dor, como se a dor fosse um problema. Exato. E não uma manifestação natural. As emoções que vão chegando, elas vêm carregando uma mensagem que nem sempre a gente quer aceitar, e a gente se dissocia, né? Eu mato o mensageiro para não ouvir a mensagem. E aí a gente vê uma epidemia de solidão. É isso. Então, assim, o que é que está acontecendo a partir daí, né? Eu percebo que as pessoas, elas lidam com o silêncio, ou com a necessidade do silêncio hoje de forma muito ameaçadora, porque elas não querem ouvir as emoções. Porque se eu fico em silêncio, alguma coisa começa a acontecer aqui, né? Então, antes da gente começar, eu estava te contando que eu estou fazendo uma nova formação em abordagem a trauma. E nessa abordagem, a gente sugere que a pessoa observe o que é que está acontecendo no corpo dela. Isso já é muito desafiador para muita gente. Mas como assim observar? Observar, me diz o que você está sentindo. E muitas vezes algumas pessoas dizem assim, ó, eu não estou sentindo nada. E aí eu digo, mas como é que é sentir que não sente nada? Opa, agora você me pegou, como assim? Porque quando eu digo que eu não estou sentindo nada, eu estou sentindo que eu não estou. Você está sentindo. Está nomeando como nada o que está aí, o que você não consegue nomear. Então, eu acho que se afastou tanto dessa possibilidade de perceber o sentir, né? E até pouco tempo, né, Petra, com o que aconteceu com a pandemia, né? Se a gente pensar antes da pandemia, as pessoas ainda diziam, acho que hoje já não se fala tanto, vou entrar no meu ambiente de trabalho, vou limpar o pezinho do tapete na entrada, a vida pessoal fica para fora, e aqui dentro eu só sou o profissional. Mas é que a gente se leva para onde a gente vai, e aí... Não tem como tirar férias de si mesmo. Exatamente. E aí o que acontece é que quando a gente vai dentro da pandemia para o online, e aí as demissões começam a acontecer no virtual, e aí a pessoa entra, né, para uma reunião com o líder e não sabe que vai ser desligado. E ali atrás passou um gatinho, um cachorrinho, uma criança. Opa, essa pessoa, eu estou falando com ela está trabalhando, ela está dentro da casa dela, e lá tem um pet, tem uma criança, tem um idoso, ou ela está sozinha, como é que ela vai fazer quando desligar a câmera? A gente não conseguiu mais dar conta de silenciar que as emoções estão ali, Quando a gente pensa nas corporações recebendo as pessoas para o seu trabalho, exigindo, né, que elas não demonstrem o que elas sentem, mas exigindo que ao mesmo tempo elas criem, elas inovem, a gente está falando de uma mesma fonte de existência, né? Então, subjetiva. Exato. Eu falei um pouquinho antes na outra resposta, eu trago uma pesquisa profunda, eu converso com filósofos, historiadores, Tatiana Roque, ela é matemática e historiadora, ela estuda história da ciência. Eu falei um pouquinho antes, mas eu vou só entrar um pouquinho mais profundo. Nesse período do século XIX, com a Revolução Industrial, Revolução Francesa, a voz daquele tempo dizia que era necessário matar tudo que viesse da religião, porque a religião foi muito opressora. As monarquias, os estados absolutistas foram muito nocivos e tinha muito essa ideia, né, do poder outorgado por Deus, que Deus é esse que inventaram para manutenção de poder. Então você tem um período histórico em que tudo que é religião, Deus, é ceifado. E aí você tem o advento de um modo de viver objetivo até para selecionar as pessoas para os cargos no Estado, a burocracia de Estado, ela é criada aí. Não só os cargos públicos, mas também os cargos de políticos, né? Você começa a ter um critério muito mais matemático, você precisa ter prova, você precisa ter o vestibular para você adentrar nos órgãos públicos. Como eu falei também, você tem um momento da ciência em que a objetividade, men of science, os homens da ciência, eles adquirem um status máximo na sociedade. Matemáticos vão para o poder,
Cientistas acabam assumindo cargos políticos nesse momento, tá? Só que nesse momento o pêndulo ele vai para esse lado de uma objetividade que é super importante, que trouxe muitos ganhos, mas que acaba pendendo para o reducionismo, como se só isso fosse importante. Nesse momento, quem tem uma voz muito ativa contra isso, porque aí você tem o quê? O que é bom? O homem. Até a ciência, inclusive, em diversos estudos nesse momento, falam que essa característica masculina é quem vai para fora, é quem conquista. A mulher, a ela é outorgado o saber de casa, a inteligência doméstica. Conversando com a Tatiana Roque, as mulheres iam, por exemplo, para a universidade em Oxford, mas os homens iam até a universidade, as mulheres aprendiam em casa. Virginia Woolf é uma grande crítica nesse momento. Ela falava assim, ela falava primeiro em relação a essa questão da universidade, mas falava as mulheres, o saber subjetivo, o saber intuitivo é fundamental. Ela incentiva as mulheres a escreverem. E não é escrever intuitivamente sem método, é escrever, vai para a intuição, vai para o subjetivo e depois vai para o método. Por que eu estou fazendo esse contexto aqui para você? Porque nesse momento, tanto que a filosofia que sempre andou em paralelo com a ciência, nesse momento ela se destaca da ciência. A gente tem atrocidades como a criação da bomba química, a criação da bomba de Hiroshima, a bomba atômica nas guerras. É uma ciência sem ética. Se você tem ali uma pessoa humana, jamais você cria uma arma para matar dessa forma. Então, a Virginia fala sobre isso, Einstein fala sobre isso, Henri Bergson, que é considerado um dos maiores filósofos da França e também o filósofo da intuição, ele resgata a intuição como importante, fala sobre isso. Corta, 2025, você me fala aqui sobre essa falta, sobre essa necessidade das empresas, ou do que seja, da criatividade. Como é que a gente vai fazer esse retorno se até agora, até mesmo como os jovens entram no mercado de trabalho, o que é valorizado é só isso, é só o mecânico? Quem ensina para as nossas crianças que é importante você ser você mesmo? Ser a sua arte além do intelecto, isso não é ensinado. Observar as emoções, nomear as emoções. Letramento das emoções. Sim. E da socialização, né? A aberração do feminicídio que a gente vive hoje, o que é senão o abafamento, a falta de letramento desses homens em relação às suas emoções e veem mulheres como objeto que eles podem matar. A mulher pode simplesmente desaparecer porque ela é uma intolerância da sensação de rejeição ou de recusa que eles vivem no corpo deles como uma grande ameaça e uma tendência a abafar em vários níveis e de várias formas aquilo que ameaça o bem-estar deles. Exato. Né? Então, falta de letramento, você falou, esse letramento precisa acontecer e é o letramento do subjetivo, da inspiração, que eu falo dessa inteligência intuitiva que é sutil e que acontece no silêncio. O silêncio é muito importante, a contemplação. E é muito desafiador no dia a dia a gente poder se apropriar disso, porque isso está aqui, né? Então, enquanto você traz isso, eu lembro de duas coisas. A primeira é que eu estou finalizando um livro que se chama Humanidades. Não sei se você teve oportunidade de estar com esse livro. É de um escritor alemão, não vou me lembrar o nome dele agora. Mas ele traz alguns dados que eu vi em uma das minhas formações em neurociências falando sobre bondade, né? A bondade é inata. E existem alguns experimentos com bebês antes dos 18 meses que percebem em um ambiente que outros bebês estão chorando e aí eles saem engatinhando ou levanta, cai, até achar o tal do bebê onde é que ele está chorando. E a primeira reação que ele tem quando ele encontra o bebê que chora é... Ele suspira assim. Então ele demonstra alívio, essa emoção tão maravilhosa que a gente não presta atenção nela, né? A segunda reação dele é sorrir quando o bebê para de chorar. E aí até os 18 meses a gente não tem fenda assinada, a gente não tem condição biológica e nem social e nem nada que explique esse movimento de ir em busca do outro que sofre
Não há um neurônio espelho estruturado ali para isso. E aí, se há, é um bebê chorando. O que encontra chora junto. Não. Então, a bondade é inata. A gente carrega dentro da gente essa necessidade de fazer bem ao outro. E a gente percebe que em grandes catástrofes, né, em Brumadinho, não precisa ir longe, né? Ontem São Paulo viveu aí um caos, né? E aí a gente vê pequenos microgrupos se organizando para ajudar quem precisa de uma tomada, de uma extensão. Quando houve o ciclone extratropical no litoral de São Paulo em julho, nós estávamos lá e eu tinha alguns atendimentos online e eu fiquei completamente ilhada ali, eu não tinha como falar com as pessoas, eu fiquei muito preocupada em como avisar os pacientes, né, enfim, os compromissos. E aí um vizinho, né, na casa de praia, então não é uma pessoa com quem a gente tem dia a dia, ofereceu, ele falou, olha, lá no centro tem uma sala, lá está funcionando internet, lá está funcionando energia elétrica, vocês querem ir até lá para carregar dispositivos e tal. Se você quiser ficar lá, se vocês quiserem usar o espaço para trabalhar até que... E a gente ficou ali 3 dias sem energia elétrica, né? Então, nesses caos, a gente vê que as pessoas se mobilizam para ajudar. Então, as campanhas todas, né? De doação de órgãos e, enfim. A gente sabe que as pessoas querem fazer a diferença na vida das outras. Mas a gente também vive uma fadiga da compaixão muito grande, em que a gente está exposto a uma série de desafios que a gente se sente impotente, desassistido e sem recurso para se mobilizar, né? Então, no meio de tudo isso é muito difícil a gente olhar para fora e ver o caos e pensar como é que eu contribuo, ao invés de como é que isso me afeta e me desorganiza junto. E quando eu estava, essa semana, fui encontrar uma amiga que até presenteou as pessoas que estão vindo aqui hoje com um buquê de flores. E ela me passou o endereço. Eu, na pressa, eu falei, mas me passa o endereço da sua loja. Ela me passou a rua e eu coloquei no rádio um podcast seu falando sobre intuição. E estava ouvindo. E aí me deu uma coisa assim, nossa, esse endereço aqui, será que esse é o endereço da loja? Não acredito. Mas eu desliguei a informação e eu falei, gente, mas daqui de onde eu tô pro Itaim são 15 minutos, tá dando quase 50. Eu falei, bom, dezembro, né, São Paulo, caos, 50 minutos são 50 minutos. Avisei ela que eu ia chegar depois do previsto, chego no endereço, olho, falo, bom, era para ser uma vila gastronômica e a floricultura dela tinha que estar aqui no meio. Não tem. Eu liguei para ela, falei, não tô achando como é que eu acesso o local. Ela falou, mas você tá a pé, tô indo te buscar. Mas amiga, não tô te vendo. Eu falei, eu tô na frente de um portão. Num portão? Eu mandei foto e ela falou, ai meu Deus, eu te mandei o endereço da minha casa. Não acredito. E aí eu falei pra ela, olha tá tudo bem, a próxima vez que você quiser me convidar para ir à sua casa, eu vou, mas aí você esteja aqui pra gente tomar o café aqui. Não, eu vou te mandar o endereço da loja. E aí ela me mandou, e aí eu fui. E aí eu tinha pausado o episódio num trecho, quando eu ligo de novo, você estava falando justamente dessa questão da intuição, da gente não se escutar. A sincronicidade aí foi dupla. Isso. E aí eu lembrei da Lúcia Helena falando que sincronicidade é a vida, te estapeando, falando, agora, já estou falando com você faz tempo. Eu falei, olha, tem alguma coisa, muitas no caso, né, acontecendo, que eu tô no meu piloto automático, eu acho que eu tô tão lá no que eu tô indo fazer, ou sei lá onde eu tô, que eu não tô aqui. Mas você viu que ela falou, já foi incrível que o teu radar, a tua IA falou. Mas esse é o ponto. A intuição, ela tá para além dos 5 sentidos, ela é esse sexto sentido. Não me custava 1 minuto entrar no Instagram, que seja da loja dela, para ver. Porque como é que eu sabia que aquele era o endereço? Alguma coisa da gente sabe, essa consciência, que a gente não sabe exatamente onde é que ela está, porque ela está dentro da gente, mas parece que também está fora. Se a gente conseguir escutar e pagar para ver que seja, faz uma diferença. E veja, eu sou uma mulher madura, eu tenho 2 filhos, estou com 47 anos, eu tenho muitas experiências de intuição na qual eu escutei e comprovei, vivi isso. Mas também tem coisas como essa,
que eu tenho certeza que se eu tivesse olhado, ia passar batido, eu não ia nem lembrar disso agora. Porque a gente tem muitas dessas coisas no dia a dia que vira só uma, nossa, ainda bem que eu vi, né? Você não para falar, uau, hein? Aí sim, não, a gente nem reverbera tanto quando a gente se escuta, né? Totalmente. Bom, muitas coisas aí que eu adoro, né? Porque a intuição, por isso que eu escrevi um livro sobre intuição. Até outro dia eu estava conversando, eu estava num programa e estava a Natália Duvalli, a atriz, ela comentou sobre essa intuição desde a infância, e eu falei assim, é tão óbvio, só que o mundo não tá cada vez mais complexo, então as coisas óbvias precisam ser ditas. E essa voz da intuição, ela acontece, a gente presta atenção, ela vem, ela acontece, ela é rápida, eu explico isso no livro. E se você não prestar atenção, ela passa. Só que ela está o tempo inteiro acontecendo. Ela pode ser tanto uma inteligência somática do corpo em que milhões de informações estão no nosso inconsciente, a gente recebe uma avalanche de informação que o nosso cérebro não é capaz nem de decodificar, mas ela fica de forma inconsciente, ela não decodifica para o consciente, mas ela fica de forma inconsciente. Então teu corpo agora, é uma baita máquina de inteligência que pode te levar para onde você quiser, mas você precisa treinar essa Ferrari. Mas a gente está usando como uma Brasília de 1970. Saiba que você tem uma Ferrari. Então a gente vai para informação para resgatar o que é ancestral nosso. E aí você fala, poxa, eu sou uma mulher, 2 filhos inteligentes, nananã. Só que assim, a gente precisa estar com o intelecto afiado, a atenção plena, para ouvir essa voz que acontece em lampejos. Ouvir e seguir, né? O teu intelecto, se na hora você tivesse focada, você teria seguido, mas você estava preocupada com outras coisas, com o trânsito, não sei o quê, e aí você desfocou. Uma vez que você informou para tua mente, olha, essa voz é importante, eu tenho certeza que as próximas você vai ouvir. Você vai lembrar dessa nossa conversa, do podcast, e todo mundo que nos... Petra, não é óbvio? É óbvio, é muito óbvio. Eu não tô aqui para trazer, para inventar... Falar de silêncio, você quer coisa mais óbvia? Falar que a gente precisa escutar mais do que falar, que é coisa mais óbvia? Mas a gente tá num tempo de tanta porcaria de informação que o óbvio precisa ser dito, precisa ser frisado. E assim, sabe, com aquela caneta marca-texto que eu amo usar nos meus livros? É importante. E aí o intelecto... Eu estava conversando outro dia com a Janine, que é esposa do Rossandro Klinger. A gente foi gravar um podcast, aí eu contei para ela um caso e ela me contou outro parecido com o seu. Eu conto isso no meu livro. Intuição, vamos lá, na prática, como é esse senso de percepção, que é o que eu falo, né, de rastreamento. Eu estava exausta, mas eu precisava ir para um restaurante com amigos, eu tinha meio que perdido o celular, eu achei que eu tinha sido roubada, e eu estava exausta, mas aí essa sensação de ter perdido o meu celular, que é a nossa vida, me fez ficar em alerta, achei o celular. E aí, desci para pegar ali no aplicativo, motorista de aplicativo. Tô esperando. Sabe aquele movimento que a gente faz com o motorista de aplicativo? Ele tá chegando, você tá ali, né, na rua com o celular, assim, na mão. É aí que, né, acontecem muitos roubos e tudo mais. E tô saindo da minha casa, o motorista tá vindo, eu com o celular na mão, e eu não sei como. Eu não tenho como te explicar. Eu não tinha visto nada, o motorista tava vindo, eu fiz assim com o celular. Taquei na bolsa, sem olhar pro lado, eu só taquei meu celular na bolsa, algo que não é óbvio, que eu não deu outra. No que eu taquei o celular na bolsa, 2 meninos vieram e roubaram uma pessoa que estava atrás de mim. Eu não sei te explicar por que eu pus o celular na bolsa, eu só pus. Foi mais rápido do que o meu processamento consciente. Entrei no carro do motorista e fui embora. Os caras roubaram a pessoa que estava atrás de mim. Contei isso pra Janine no podcast deles, e ela falou, Petra, aconteceu algo parecido comigo, só que o oposto. Estavam vindo pessoas, né? Ela estava com o celular na mão, chegaram a bater na mão dela, o celular caiu, iam roubar. O celular caiu. Ela nem se deu conta de que tinham tentado roubar ela, que não tinha. Ela só pegou o celular e continuou a viver, foi pro... Mas ela não se deu conta. Ela falou, Petra, eu estava tão distraída. Dissociada. Eu estava tão... Não roubaram, mas iam roubar. Ela pegou o celular e continuou a viver a vida dela, entrou no...
Ela falou, muito bom a gente poder frisar que a intuição, ela não é algo místico, ela não é algo... Pode até ser, se você tem essa pegada e essa estética, eu adoro esse papo, mas ela não é algo místico. Ela é uma ferramenta para tirar a gente de encrenca também. Dá um sentido, um sexto sentido. Assim como a gente cuida... Sétimo, oitavo, ela usa tantos sentidos do corpo, até porque a neurociência hoje mapeia quase 30, dependendo ali do enfoque neurocientífico, a gente pode ter até mais de 30 sentidos no corpo. Então, eu acho que é um momento, falar dessa inteligência intuitiva, ela é um momento, Cíntia, em que a gente congrega duas coisas muito importantes, que é a lucidez e a reverência. A lucidez, a realidade, a bênção que é estar vivo e que eu preciso respirar. Eu preciso cuidar da minha atenção plena para viver melhor. E a reverência em relação ao mistério, em relação ao que a gente não sabe. E como a gente não sabe, a gente precisa buscar respeitar. Até que a ciência comprove ou não. Mas que ela existe, existe. E existem técnicas, você já falou uma que é a respiração. Eu tenho batido muito nessa tecla sobre as técnicas para a gente ancorar. Respiração, grounding, que é o pé na terra, você não consegue estar todo dia na natureza. Vai uma vez por semana, vai para um parque na sua cidade. Fica 15 minutos ali sentado na grama, com o pé na grama, se autorregulando ali na natureza. Fundamental, principalmente para essas crianças, jovens e adultos, que hoje está esse boom de diagnósticos de neurodivergência. Fundamental, sabe? Para a gente se reconectar um pouco. Costumo falar dos bolsões de silêncio, porque muitas vezes a gente não ouve intuição nesse ritmo frenético, porque a gente não sabe fazer 1, 2, 3, 4, 5 segundos de silêncio para falar, opa, peraí, veio uma informação importante aqui, não sei de onde veio, mas vou embarcar. Fazer bolsões de silêncio, para que a gente possa treinar nossa mente a ouvir não só o racional, mas também essas informações que vêm e a gente não sabe de onde vem, para discernir, sabe? Tá dentro do corpo é muito importante para que a gente tenha esse desenvolvimento dessas inteligências, dessas conexões, desse estado de vida mais presente, sabe? E eu acho que tem uma coisa muito maravilhosa nisso, que é a capacidade ou a possibilidade de integrar tudo o que chega sem achar que a gente tem que evitar a vida, evitar as emoções, evitar aquilo que a gente está percebendo. Tem uma coisa que eu tenho valorizado muito nos últimos tempos, uma emoção, na verdade, muito fundamental para a nossa existência, que é a segurança, né? Então, é claro que existem pessoas que, em nome de uma pseudo-segurança, às vezes mantêm, né, uma série de coisas, decisões na própria vida, porque aquela previsibilidade tranquiliza, né, e acaba sustentando a manutenção de algo que talvez não faça tanto sentido ou não traga tanta felicidade, mas traz segurança. Mas, mais do que isso, eu acho que isso é um estado de dissociação da verdadeira segurança. É verdade. Né? Porque a segurança não está em evitar as coisas que são desafiadoras, difíceis e até as que a gente não quer, mas em aceitar que a gente vai passar por elas e que a gente vai lidar com elas e que a gente vai atravessar, vai chegar do outro lado. E criar segurança no próprio corpo para viver as experiências, né? É o único caminho possível, né? Exato! É o único caminho possível. E entender que se eu estou rastreando e criando segurança nas minhas relações, com as minhas escolhas, a partir da percepção do que eu estou sentindo que o meu corpo precisa, que ele pede, eu também estou possibilitando que as pessoas que interajam comigo se sintam menos ameaçadas, porque a minha terapeuta diz, eu acho que ela tem muita razão, ninguém resiste a um sistema nervoso regulado, meu bem. Ela que delícia! sempre diz. Que tem a ver com... O que é o sistema nervoso regulado? É essa percepção de o que eu tenho que fazer para me sentir seguro aqui agora. Eu preciso... Depende de mim. Exato. Não do que está fora. Exato. E criar esse ambiente seguro para que as pessoas possam daí manifestar a sua autenticidade. E para que a gente possa escolher onde estar e com quem está. Você contou, né, no início aqui do nosso podcast que esse GPS emocional, essa bússola, né, na verdade, você falou, é algo muito
fundamental até para que você escolha onde estar e com quem estar. E recentemente eu fui convidada por uma amiga para palestrar em um grande evento aqui em São Paulo. E aí eu tinha uma prova para fazer de medicina do estilo de vida, certificação em Vitória. E aí eu acabei de comprar as passagens. Bom, então eu vou pegar o voo das 4 da tarde, vou chegar em Vitória às 5h30, tarará, tá bom. No dia seguinte eu teria um curso de um dia inteiro, um preparatório. E no terceiro dia eu teria a prova às 7 da manhã. Falei, bom, tudo bem, vou chegar lá, ok, né, vou rastrear a segurança, eu vou habituar o meu corpo àquela experiência de uma prova de 4 horas de duração, 120 perguntas, eu preciso me sentir mais ambientada. E tô ali, comprei. Terminei de emitir o bilhete, recebi ainda o WhatsApp da Latam e na sequência o WhatsApp dela. Queria te convidar para palestrar assim assado. Eu falei, gente, eu sempre quis palestrar nesse evento. Não acredito. O que eu vou fazer? Qual a data e o horário? No dia do meu voo, dia 21, às 4 da tarde. Eu falei, meu Deus, eu acabei de emitir a passagem. Acabei. Aí eu falei, não, eu não quis ouvir. Vou dar um jeito. Mudei a passagem para 10 da noite. E aí foi indo. E foi se aproximando da data do evento. E o meu coração fechando. E o meu corpo dona Angústia, fechando. olha que interessante. E eu falei, gente, mas o que tem de mais? Eu vou conseguir chegar um dia antes. Eu vou fazer o curso. Pétria, foi me faltando ar. Essa respiração. E aí eu precisei falar com ela. Eu falei, olha, queria dividir com você uma situação aqui. Eu tenho a prova. O que o meu corpo está me pedindo é para eu não ter nenhum compromisso nesse dia, porque vai me ativar. Eu vou ficar desregulada emocionalmente, porque eu vou fazer uma coisa que é incrível, que é palestrar num evento super legal, de um tema que eu acho fantástico, com pessoas que eu admiro, que eu gosto. Aquilo vai me ativar super. Eu vou pendular na sequência, num momento em que eu preciso estar com segurança para fazer essa prova. Não está fazendo sentido para mim essa proposta, eu vou declinar. E aí o meu desejo era de pegar o voo às 10h30 da manhã, para chegar lá ao meio-dia. Aí fui olhar a passagem e falei, meu Deus, uma bica. Falei, amanhã eu vejo isso de novo. E deixei no Google Flights. Aí daqui a pouco, no meio da manhã, apitou o voo das 10h30 por R$170. O Rob que está aqui sabe que eu estava angustiada para... Eu cheguei a dividir com ele que eu estava angustiada com isso. Ele estava me preparando para um outro evento nesse dia, que eu falei, eu preciso tomar essa decisão. E aí, R$170 a passagem. Eu cheguei lá ao meio-dia, almocei com os amigos, descansei, estudei, criei segurança para o meu corpo. No dia seguinte acordei disposta para o curso, no outro dia disposta para a prova, disponível para a experiência. Então eu acho que também tem um sobreacoplamento de experiências, que às vezes a gente quer um monte de coisas. Tarefeira. A gente vive essa vida tarefeira. E a gente não para ficar inteiro. Em uma coisa, aí depois eu vou ficar inteira na outra coisa, parece... Não é máquina. É difícil abrir mão de uma coisa pessoa. Legal. É tipo isso. Eu não estou dizendo não para uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas também é bom dizer não para uma coisa boa que vai te desregular. Eu concordo. E eu também, uma das razões, talvez, para eu ter escrito sobre o silêncio, para eu ter escrito sobre a intuição, é perceber isso na minha vida e dizer, peraí, por que hoje as pessoas de sucesso são essas tarefeiras que eu vejo que são... Eu não sou um trator. Eu sou uma pessoa, eu trabalho com intelecto, eu trabalho com ideias. Eu preciso criar caminhos para mim e abrir caminhos para os outros, de linguagem, de estética, de forma, de exemplo, de influência, de que não é só ser tarefeira que vai me trazer sucesso. Tem que ser de verdade. O que é o sucesso mesmo? Não é a realização, não é a inspiração e a realização? Inspira e expira, isso não é o sucesso? Uma respiração completa e de verdade? Como é que você vai ter sucesso? Na minha novela, eu estava na minha novela naquele momento. Que é o que a gente falou no começo. Assim, eu analiso muito a vida, eu analiso muito as pessoas. Aí eu ouço o teu caso e falei, gente, isso está no capítulo 3. Analisado e contado. Vamos ler. Porque tá o tempo inteiro acontecendo. A gente está o tempo inteiro podendo fazer as escolhas para as escolhas certas, as escolhas medianas, as escolhas não tão boas. Eu quero pegar um ponto do que você falou, da bondade. A bondade está em todo mundo e no neném, não sei o quê. Há muitos anos, há décadas que eu estudo muito a filosofia védica, né?
Bhagavad Gita é o meu livro de cabeceira e é um livro místico. Ele é um livro que abre portais dentro de você. Não é um livro que você vai ler com o intelecto. Você vai ler, você vai sair transformado, aí você vai ler de novo, parece que você não leu aquele livro. Porque ele não está na esfera do que a gente está acostumado como literatura. Por isso ele é tão importante. E o Bhagavad Gita, ele inaugura a ideia que ela vai ser o princípio do Ayurveda, de que tudo que é material corresponde a 3 características, é formado por 3 características, que é Sattva, que é bondade, Rajas, que é paixão, ira, e Tamas, que é preguiça, inércia, paralisação. A gente é uma dinâmica dessas 3 esferas, assim como tudo no mundo material, como explica o Bhagavad Gita. E eu acredito muito nessa explicação. Eu não sei nem assim, eu nunca me aprofundei nisso na filosofia, mas eu não sei nem se a bondade que Platão também fala não tem a ver com essa bondade também védica, sabe? Esse conceito da bondade. Mas a gente pode treinar, e o que eu quero dizer é, nessas 3 esferas que somos nós, de inércia, de preguiça, de inveja, de raiva, de paixões, de desequilíbrios, de emoções. Tem gente que busca essas emoções o tempo inteiro, né? E isso está sendo vendido nas redes sociais como um grande valor. Superação, eu sou e tal, eu consegui, que emoção. Quando, na verdade, o modo de vida satisfatório e até que nos aproxima de algo maior, é sátiva, é a bondade. Só que a bondade não é bonzinho, né? Não é essa linguagem que a gente tem no nosso vocabulário hoje que diminuiu e reduziu tudo. É algo coisa superficial, muito né? Supremo. E aí você vai para a neurociência que vai te falar, você precisa se autorregular, ir para o parasimpático, que tem totalmente a ver com esse modo em que a gente não é movido pelas paixões. A gente não é movido pelo que está fora. E aí conecta com o que você falou. Existem uma série de desafios na vida, de desconfortos. E hoje o que as pessoas fazem quando tem um desconforto, quando vê uma pessoa ou está num lugar desagradável, é ele, é não sei o que. Não, peraí, deixa eu voltar antes para mim, entender, porque eu consigo ter discernimento. Discernimento. Esse modo da bondade ou sátiva, para mim é sempre um norte, para me lembrar assim, quem eu sou? Eu sou o que eu quero me tornar. Então eu olho para essa pétrea que eu quero me tornar para que eu consiga me regular para estar sempre no caminho sátiva, para voltar para esse minha bússola, a gente falou de bússola. E aí nesse contexto, né, eu não acredito que a gente seja bondade, eu acredito que a gente é muito ruim mesmo, eu vejo minhas invejas. Mas a gente tem essa bondade. Tem. E não ela é só ela. E precisa ser treinada. Sim. Só que quem é que fala isso pra gente desde a infância? Sem cair num pieguismo, não, como um treino mesmo do teu corpo, da tua saúde, da nossa alimentação, tudo pode ser sátiva na nossa vida. E a intuição, essa voz, ela vai acontecer com clareza, o Bhagavad Gita fala isso também. Ela vai acontecer com clareza quando a gente está nesse modo sátivico, porque aí ela é filtrada e o intelecto afiado com calma pode decodificar. De novo, Cíntia, eu tô dando aqui, falando, né? Parece... É simples. É muito simples. Mas a gente é muito complexo e vive numa sociedade muito intelectual. Então, talvez, por meio do intelecto, a gente possa alcançar o que é tão simples e que podia ser vivido... Podia nos conectar mais nessa bondade, nessa simplicidade. Você falou, né, a alegria de fazer as boas escolhas, de estar ali calma para a tua prova. Por que tanto? Por que a gente quer tanto hoje? Isso está nos adoecendo. O que poderia ser mais importante para mim naquele momento, depois de um ano? De expectativa e de estudos. E a outra experiência também era legal, mas ela ia me desregular, então ela não ia ser legal. Ouve o corpo, né? Isso, Ouve teu corpo. E segue, né?
Ai, que conversa. Gente, que pena, que tristeza terminar essa conversa. Mas é bom terminar no auge, porque aí tem um gostinho de quero mais. Que delícia. Que inspiração. Nossa, a sua energia, a sua alegria é uma coisa que contagiou. Todo mundo do estúdio estava, de repente, todo mundo sorrindo, né? Olhando no espelho para todo mundo junto. Que bom. Muito obrigada pela inspiração que a tua presença gera. Essa entrega, assim, verdadeira, intensa, assim, é de emocionar. Muito obrigada pela participação. E sucesso para o teu podcast, que eu acho que a gente precisa de cada vez mais pontos de cura na comunicação, de boas intenções, né? De pessoas que falem no público o que de verdade são no privado, né? E que a gente tem essa coerência, que eu acho que a coerência, ela tá muito em falta. Então, parabéns, estou muito feliz de estar aqui e até uma próxima, né? Obrigada, até. E você que está nos acompanhando, compartilhe a inspiração, que é a conversa com essa mulher, esse livro, os dois, do Escute o Seu Silêncio também. Tá todo mundo aqui no estúdio feliz, contente, junto comigo. Quero aproveitar para entregar para você, Pétria, um buquê, em nome também da Marcela e do Flores da Mar, que é essa minha presente amiga, que eu mais amo. que eu fui buscar. Ai, que lindo. No dia em que eu estava ouvindo a intuição, foi nesse dia. E dizer que eu acho que as flores, elas são essa grande metáfora do final do ciclo, né? Assim, se é que existe o final do ciclo. Sim, né? E o recomeço. Veio ali, né? A sementinha, parecia que era o final e ela enraizou e rompeu o solo e virou broto, que floresceu. E se fez beleza. Exato, e vira pólen, que vira a continuidade de um ciclo gigante, né? Então, foi a forma mais genuína que eu encontrei de agradecer quem está aqui hoje em especial, para me ajudar, para me apoiar, me amparar. Juntas. Muito obrigada. Eu que agradeço, que esse saber que é muito feminino, como feminino simbólico, feminino em homens e mulheres, que ele possa se espalhar, que o podcast seja sempre um sucesso. Obrigada. Gente, é isso. Obrigada.